acho que não começou a... Ah, sim. Agora tá. Agora sim pode começar. Oi, Edi. Muito bem. 19h03, estamos dando início à nossa primeira reunião de 2024. Sejam bem-vindos, vamos às pautas e aos recados que a Sinara precisa dar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Primeiro de tudo, precisamos que vocês façam o seu registro no chat, por favor, para ajudar o Clóvis, para ajudar na ata depois, tá? Então, rapidamente, os primeiros recados, vamos ver o que a gente debate um pouquinho mais profundamente ou não. Mas, enfim, que nós tivemos 2 membros que foram destituídos por excesso de falta, um deles que nem chegou a participar, que foi o Nicolas da Silva Veleda e o Rodrigo Gil Ribeiro. Então, também nós estamos mais sem esses 2 membros e acredito que na próxima reunião, mais tardar, a gente tenha que pensar na eleição dos novos membros, porque nós temos uma cadeira que está sem titular suficiente, tá? Que é de projetos sociais. Então, a gente verifica direitinho como é que pode ser feito isso. Acho que na próxima reunião a gente já tem que pensar nisso. Porque outra coisa, pessoal, assim, já te deixo, tá, Karine? Um outro aviso que eu gostaria de dar, que eu sei que a gente já conversou e já debateu, quando é pedido para enviar por e-mail, quando não pode participar das reuniões, tá, gente? É porque às vezes vocês vão colocando no WhatsApp e as coisas vão se perdendo, é tudo muito rápido. E se nós formos questionados, por que membros foram destituídos e outros não foram destituídos, a gente tem lá todos os e-mails para comprovar que foi seguido o que nós estipulamos, né, na nossa primeira reunião, que tinha até 2 horas antes da reunião para enviar a sua justificativa, enfim, tá? Então, por isso que eu vou continuar batendo no envio do e-mail quando não pode vir. Dos membros era isso, nós temos os cursos do IACEM. Claudinha, tu quer dar prosseguimento a isso? Sim, desliga da Cris, por favor. O da Tina? Isso. Desativei. Deu, obrigada. Isso aí, desculpa era aí, isso Tina. Era isso que estava me incomodando também. Isso, a Karine, eu acho que leva deles... Era isso, Karine. Sim. Era, Domingos. Tá, tu queres falar sobre os cursos do IACEM, aquilo que ela pediu? O IACEM promoveu 3 oficinas de dança agora, que um projeto que eles chamaram 3 mestras de dança, que foi a Jussara Miranda, a Eva Chu e a Carlota Albuquerque. Não, mentira, a Yara Deodoro. E talvez tenham sido 4, né, com a Carlota também, então. Foram 4 oficinas. E nos perguntaram, então, pediram para que o colegiado sugerisse oficinas que nós pudéssemos dar. Nós colocamos lá no grupo do WhatsApp o que nós pensamos, né, eu, Sinara e Fê, para que vocês complementassem. Vamos, para quem não está no grupo, né, que é o caso do Edson, por exemplo, a gente pode listar as oficinas que nós sugerimos, que ainda vamos sugerir, né? Sim, ainda não enviamos essa resposta para eles. Não, mas ela não foi enviada, na verdade, porque nós ficamos esperando até a gente colocou algumas ideias que surgiram, né? Que seriam mais amplas, assim, não voltada a nenhuma modalidade específica de dança, tá? Porque, assim, o que foi pensado num primeiro momento? Cursos de dança específico, aparece, é mais fácil de a gente ter acesso. Então, pensou-se numa coisa mais ampla, por isso que vieram aquelas sugestões, que eu vou lembrar para todo mundo e informar o Edson, né? Que ele não viu isso, que é para instrumentalizar de uma outra forma, né? E aí eu acho que se há alguma complementação, se alguém tem alguma sugestão ainda para dar, pode colocar pelo chat. Porque daí aqui no chat a gente fica registrado, não dá trabalho ali na ata, e a gente não precisa, como são só sugestões, a gente nem sabe se eles vão acolher ou não, né? Ou conseguir, enfim, realizar. Acho que a gente não precisa debater muito sobre isso, assim, o que vocês acham que seria legal ter de oficina de dança para a gente sugerir ao IACEM e ver o que eles elaboram de oficina para oferecer. Tá. O que foi pensado, então, seria anatomia e biomecânica da dança, gestão voltada para escolas de dança, gestão de carreira artística, marketing digital para dança, iluminação cênica, figurino e visagismo, pesquisa e composição coreográfica, execução técnica para montagem cênica em dança, produção artística em dança e como escrever projetos, que esse a gente ficou de definir, que a gente pode fazer isso melhor no grupo.
Então, foram algumas sugestões apresentadas, gente. Se alguém tiver mais alguma sugestão, pode colocar no chat, pode mandar pelo e-mail também. Portfólio, o Edson está sugerindo, é isso aí. Isso. A gente vai fazer essa listinha e publicizar de alguma maneira, né? Publicar, talvez no Instagram, ou mandar nos grupos de dança, que a gente sabe que vocês têm acesso. Na verdade, o nosso grupo, né, dos que estão participando da reunião, e de repente a gente manda para o Edson também, para ele ler os títulos e ver se mais algum surge. E a qualquer momento que surgir alguma ideia, a gente está livre, né? Sugestão é para serem aceitas a qualquer momento, né? Não só agora que estão nos pedindo. Então, é isso. Pode falar, Edson, que levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Feliz ano novo para todo mundo. Por que eu sugeri portfólio, tá? Passando agora pelo processo da LPG Porto Alegre, foi bem complicado receber a documentação do pessoal. E isso é uma coisa bastante comum nas artes visuais, a gente fazer muito portfólio o tempo todo, e mesmo assim a gente tem muita dificuldade. Mas aí veio o edital da LPG e provou que não é só nas visuais. É geral em todos os setores. Então, e o portfólio é legal porque ele está inserido também no processo de produção e escrita de editais. Então, eles estão, de certa forma, um pouco juntos. Então, por que eu abri para falar que talvez dentro de escrita de editais já caiba o portfólio junto, para não ser dois separados, entende? De repente pode ser uma oficininha separada, eu acho que não tem, porque tem gente que sabe escrever edital, que vai ali, pensa na estrutura de objeto, justificativa, tal, e não se dá conta de como pode fazer um portfólio no Canva, que é uma coisa que até é simples, assim, pode rolar uma oficininha, né? Mas até o que mais pega a gente mesmo é o conteúdo do portfólio, por exemplo. Na LPG Porto Alegre eu posso falar porque eu estava trabalhando lá no processo, e a gente olhou muito o portfólio de todos os setores. Então, os portfólios eram lindos, mas eles não tinham conteúdo. Entende? E aí eu peguei muita gente, assim, que é gente já cancheira no setor da dança, por exemplo, que olhava e disse, mas esse portfólio é um portfólio de alguém que começou a trabalhar há 3 anos, e não 30 anos. Entende? Então, não é nem uma questão estética, é uma questão do que precisa ser colocado no portfólio para comprovar a tua existência no setor, enfim, o teu trabalho. Então, eu acho que isso é bem importante e pode ser legal, assim, para todo mundo, pensando nos próximos editais, né? Acho que vale uma oficina separada, sim. Bem show. Então, se mais alguém tem alguma ideia agora que queira compartilhar, é isto. Se não, está aberto a todo momento, né? A gente pode conversar. Quando finalizarmos a lista, é no quarto andar. Quando finalizarmos a lista, podemos enviar ali, né? Para o grupo todo e, de alguma forma, espalhar aí pelos grupos do WhatsApp. Fala, assim. Quando que ela pediu para mandar isso, Cláudia? Ela deu prazo ou não? Não tenho certeza. Tá. Não tenho certeza de prazo, mas eu acho que ela não estipulou um prazo. Só pediu sugestões. Só pediu sugestões. Tá bem. De qualquer maneira, a gente tem a porta aberta, né? Na teoria, com o IACEM para... É que como todo mundo sempre pede prazo para a gente, né? E geralmente é prazo curto, a primeira pergunta sempre é, para quando? Diga-me para quando. Tá. Enquanto tu mostra a próxima pauta, eu até vou dar uma conferidinha aqui no WhatsApp para ver. Tá, então, o que nós temos ainda para, né, enfim, avisar e colocar o que foi pensado, nós recebemos a resposta do SEC, daquele ofício que nós enviamos em agosto, relativo aos planos setoriais. Não sei se vocês lembram, lá atrás enviamos nós, museu e circo, tá? Eu vou dar aqui bem rápido um compiladinho do que tem nesse ofício de volta. Então, eles justificaram que não houve intenção de validar os planos, tá? Que não houve, bem pincelado, tá, gente? Se vocês quiserem, eu até posso ler esse ofício, mas a base dele é essa, que não houve intenção de validar nada, que não houve imposição por parte da SEDAC dessa tarefa ao SEC, que a solicitação da SEDAC foi de parecer técnico-cultural sobre os referidos planos, que foram criadas comissões temáticas setoriais para isso, e que enviaram cópia da ata também, tá? E numa parte da ata, eles colocaram bem no finalzinho que recomendavam à SEDAC, mediante ofício, a publicação oficial dos planos setoriais com devolutiva a todos os colegiados. É lógico que, lendo isso aqui, depois surgiu a ideia de a gente responder isso para o SEC, na verdade, né?
Então, eu até fiz um rascunho, assim, muito rascunho, muito mesmo, que eu até acho que só compartilhei por enquanto com a Cláudia, e eu fiquei... Sim. Oi. Com licença, desculpa, vou te interromper só um pouquinho, só para contextualizar um pouquinho. Pessoal, lembra que logo que a gente assumiu, a gente precisou escrever, terminar o projeto que estava sendo trabalhado pela gestão anterior, que era das metas para o plano setorial de dança, sim. E aí nós enviamos essas metas. E elas ainda não foram publicadas. E aí depois a gente teve que dali tirar 5 metas agora nesse encontro setorial, que foi aquela maravilha que nós sabemos. Essas 10 metas que nós enviamos ainda não foram publicadas as da dança, se eu não me engano, tem só das artes visuais publicadas. E aí, das artes visuais, tá, Edson, acho que tá. Tá sim, tá lá no site da SEDAC. É a única. E aí, nós perguntamos, né, por que ainda não tinha sido, e ficamos sabendo que, então, a SEDAC solicitou ao SEC, ao Conselho Estadual de Cultura, que fizesse um parecer técnico dessas metas. Ou seja, nós que somos da dança, trabalhamos para escrever esses objetivos, essas metas para o setor da dança, e eles pediram ao SEC que emitissem um parecer. Por quê? Não entendemos. Então, solicitamos ao SEC que nos mandasse esse parecer, né? Que já que foi uma imposição da SEDAC, e aí é a isso que a Sinara está se referindo agora. Eles responderam que não foi uma imposição da SEDAC. E nós achávamos que dependeria, então, dessa aprovação deles para que fosse publicado no site da SEDAC. E eles disseram que o objetivo não era validar, era só emitir um parecer, porque a SEDAC queria saber a opinião deles e que não foi imposto pela SEDAC isso. Enfim, então é a isso que a Sinara está se referindo. Essa é a resposta deles, né? Pronto, Sinara, obrigada, já contextualizei, pode seguir. Tá bem. Diante de todo esse exposto, então, foi pensado em se a gente mandava um ofício retornando ao SEC, e, na verdade, essa carta, a gente agora falando Sinara grosseiramente assim, ela disse tudo e disse nada, né? Porque, lendo ela fez uma justificativa do porquê talvez não teria vindo, dizendo que não foi imposição, mas não respondeu o que a gente queria. Agora, o questionamento que eu faço, assim, eu vou ler os tópicos que foi pensado em mandar, lógico que tem que elaborar isso um pouquinho melhor, tá? Mas as nossas dúvidas que eram, se houve alterações ou sugestões nos planos elaborados pelo colegiado, né, e que foram delegados às suas comissões temáticas, como eles falaram no próprio ofício, não temos essa resposta. O esclarecimento da composição dessas comissões temáticas. Aí eu fiquei pensando assim, disse, poxa vida, né? Ok, eles pegaram, que nem eles falaram aqui, comissões setoriais, temáticas escolhidas, mas quem são esses componentes? Hoje a gente sabe que a gente tem o nosso Cris que está lá, que ele representa a dança, mas tem outras pessoas escolhidas que teriam essa propriedade? Eu, particularmente, tenho essa dúvida, não sei. Quais seriam os critérios próprios, que nem ele fala no ofício, que foram utilizados? E se os planos retornarão aos colegiados com os apontamentos feitos após o parecer técnico-cultural solicitado pela SEDAC. Só que daí também surgiu, assim, um pensamento se isso a gente deveria enviar para o SEC, porque nós recebemos esse ofício dele, ou se a gente deveria enviar isso para a SEDAC, porque, afinal de contas, quem deveria também dar essa devolutiva, a SEDAC, o SEC, eu tenho essa dúvida, né? Então, enfim, esse questionamento. Primeiro, nós gostaríamos de entender se mandamos, sim, um ofício solicitando, né, esses questionamentos, se esses questionamentos são pertinentes e se enviamos ao SEC, à SEDAC ou aos dois, né? Então, esse é o questionamento que o grupo entende sobre isso. Cri, cri, cri. Vou contextualizar. Obrigada, pode contextualizar. É uma resposta que não está 100% de acordo com o processo, para quem acompanhou. O e-mail que o Conselho recebeu é que o SEC desse um parecer e, se necessário, fizesse apontamentos nos planos setoriais. Este era o e-mail.
e pedia para o SEC analisar. O SEC havia se organizado, na época da presidência da Consuelo, em comissões. Comissão da dança, do teatro, do circo, barará, 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 assim por diante. Essas comissões ficaram com o dever de ler esses planos. O da dança deu arranca-rabo. O Christian estava lá. Se não faz sentido, a galera se mata trabalhando, passou por todo um processo de consulta e agora simplesmente vem para a gente fazer um parecer. E parecer é esse: válido, inválido, bom, ruim, tipo nota de escola, e ainda fazer apontamentos. Esse processo já foi, isso é competência do colegiado. Foi esse o bafafá que deu com a dança, deu com as artes visuais, deu com o circo, enfim, em resumo. Então, a resposta que veio do SEC veio uma resposta da atual diretiva, da Alessandra, que era membro do colegiado de dança na gestão passada. Tá? É óbvio que ela saiu pela tangente. A resposta não é uma resposta porque saiu pela tangente. Ela foi para o pleno aprovou, pedi para o Cris aqui, enquanto vocês estão falando da resposta, o Cris estava aqui no ambiente do lado e disse sim, passou pelo pleno, mas é uma resposta que não responde. Segundo passo, o das visuais realmente está no site, mas ele não foi publicado em diário oficial. Não publicado em diário oficial não vale de nada. Certo? Segundo passo, a gente teve um encontro setorial para decidir essas metas. Foram decididas. Então, ela já tem um histórico de precedência de validade. Que eu acho que agora vale a pena, como sugestão, é cobrar esta publicação antes da conferência. Como é que vai se fazer uma conferência em cima de um documento que não é oficial porque não está publicado em diário? Entende? Acho que isso é o mais válido, é cobrar a publicação tanto do plano na íntegra, quanto, né, na íntegra as metas. Também precisa se entender, pós o momento encontro setorial, dessas 5 priorizações. Além de estar no site da SEDAC, como está lá, das visuais, por exemplo, isso vai constar em algum documento oficial, um diário oficial, publicando isso, vai ficar só nessa... Porque, afinal de contas, uma conferência, ela tem os seus anais, e os anais são publicados para que eles tenham validade. Ter anais guardados numa gaveta também não adianta de nada. Então, acho que, assim, como sugestão, mexer nisso não adianta nada porque o SEC vai fazer egípcia. SEDAC vai fazer egípcia também. E a gente precisa ter a certeza de que isso vai ser publicado no Diário Oficial para ter uma validade. E se eu estiver enganado que não há necessidade de estar no Diário Oficial, então o que torna isso oficial? Qual é o documento que comprova que isso é oficial? Para a gente ter uma garantia e ter esse documento guardado nas coisas do colegiado, né? Que daqui 3 anos muda o governo entra um outro que decide destituir os colegiados. Que tipo de documentação isso vai ter guardada para que possa ter continuidade, né, necessária? Enfim, então, acho que talvez isso seja mais válido nesse momento. A Luciane colocou um questionamento ali no chat. Se para pedir publicação a gente não tem que saber antes se foi alterado alguma coisa? Na verdade, tinha que saber antes de ir para os encontros setoriais, né? Porque os colegiados foram com seus planos, né? Mas eu acho que deu tanto barulho com a questão dos questionamentos sobre o SEC mexer nesses planos que eles abortaram a missão, sendo bem sincero. Tá tudo um pouco atropelado, né? Na verdade. A gente tem que pedir que seja... A gente tem que solicitar, então, a publicação em diário oficial das metas, das 10 metas, depois, assim, na verdade, do plano todo, né? Porque daí vai se resumir essas 10 metas. Porque, assim, as 10 metas, elas fazem parte do plano. A questão das 5 priorizações é um plano de governo, não um plano de Estado. Mas as metas é um plano de Estado, independente de governo. Agora, a priorização é um pedido do governo que está. Então, ele tem 3 anos para priorizar essas 5 metas, que foi o que ele pediu. Mas o governo que vier depois tem as 10 metas para trabalhar como um todo. Então, as 5 metas é um plano de Estado, de governo. 10 metas é um plano de Estado. Tem essas diferenças. E por isso que isso tem que estar registrado, né? Precisa ser oficial de fato. Então, fica a demanda de nós escrevermos um ofício solicitando a publicação em diário oficial. Ou outro meio que a SEDAC entenda como oficial, né, desse material.
que eu entendo que o único meio é o diário oficial, mas né? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso, sobre esse tema? Quer colaborar com algum comentário? Qual foi, de fato, a justificativa para eles não terem feito nenhum apontamento no plano? Não sei quem perguntou, eu li e não consegui ver quem que perguntou isso, mas a justificativa... Foi a Rosane. Na verdade, eles não fizeram nenhum apontamento porque eles acharam, o SEC achou, na minha opinião, corretamente, que eles não tinham que opinar sobre o trabalho do colegiado, não faz parte do trabalho do SEC, porque se já existe um setor organizado para pensar nas coisas para dança, por que a gente vai ter que validar isso ou não, entendeu? Então eles disseram, não faz sentido? Eles já trabalharam em cima disso, já consultaram amplamente o setor para trabalhar nisso, e aí a gente vai ficar aqui dando opinião para quê? Então foi isso que eles justificaram, para não opinarem, não emitirem esse parecer. Fala assim. Tá, mas eles justificaram só na fala, a gente não recebeu nada relativo a isso. Então, hoje... Não. Eles justificaram na reunião. Na reunião. Mas foi Sim. ali, a gente não recebeu nada, então, teoricamente, estamos ainda no escuro, tu entende? Não, nós recebemos o relato do nosso representante, que é o Christian, né? Então, o setor da dança recebeu foi o relato do seu representante, que é o Christian, lá dentro do SEC. Ele falou pra gente isso. Que isso aconteceu, que foi pro plenário, e que foi assim que a comissão de dança dentro do SEC se posicionou, dizendo, não, nós não vamos emitir um parecer porque não faz sentido. Como foi com o circo e com as artes visuais também. É isso. Então, alguém tem mais alguma dúvida ou colocação sobre esta pauta? Não consegui ler, mas a atual diretiva não vai? Tu tá com o microfone desligado. A atual diretiva não vai gerar documentos que comprometam a SEDAC. Sim, é isso. Na verdade, veio uma carta bem lisa, um ofício bem liso, assim, meio que se justificando. Até achei um pouquinho desaforado, na verdade, né? Algumas coisas. Né? Por isso que na hora, assim, me deu aquela coisa, assim, eu sentei e escrevi isso ali, que nós dividimos depois, mas aí, realmente, aí veio essa reflexão, aquilo que o Edson falou, né? A gente vai virar discussão de comadre e compadre, vale a pena ficar discutindo ali, e não chegar naquilo que nós já tínhamos anotado, né? Antes das férias da FER, que era a gente começar a cobrar da SEDAC o plano, né? A oficialização do plano. Que era isso aí. Mas já está tudo anotado agora, tá? Show. Acho que podemos, então, passar para a próxima pauta. Era isso. O que tem de mais... Tem um outro assunto, mas se sobrar um tempo, fica lá para o final, tá? E vai dar polêmica também, na verdade, eu acho que quase deu outra vez. Vamos para a audiência. O que é o outro assunto que eu não estou sabendo? Sabe sim, vamos para a audiência. Tá. Não, eu não estou me lembrando o que é o outro assunto. Vamos para a audiência. Então, vai lá, Cia. Tá, eu vou contextualizar e aí depois tu compartilha a tela com a gente, então, pode ser? Pode. Tá. Deixa eu abrir. Tá. Nós tivemos audiência, né? Muitos de vocês acompanharam. Essa audiência era para tratar da Lei Aldir Blanc, mas acabou que discutimos outras coisas também, como o FAC e a LIC, né? E aí fizemos um compilado, então, de tudo que foi tratado na audiência. A Consuelo fez um compilado de assuntos e enviou para a gente. A Marlise também fez um compilado, enviou para a gente. A Ana do IACEM fez um compilado, enviou para a gente. E nós fizemos o nosso próprio compilado. Lembra que com a audiência, enquanto a audiência acontecia, nós íamos debatendo no grupo do colegiado para a gente não esquecer de nada e ficar deixando registrado tudo. O que a Sinara, lindamente maravilhosa, poderosa, salve, salve, quero, aleluia, fez foi reunir tudo, fazer um cruzamento de dados de todos os compilados e ver o que juntou, o que deu, o que não deu, o que tinha num que não tinha no outro,
para formar esse documento aqui que nós temos aqui. Então, na verdade, isso que ela está compartilhando agora é o compilado da audiência. Tem alguns pontos que estão em vermelho que vão gerar uma discussãozinha, e é isso que nós vamos precisar debater. E tem alguns outros pontos que foram citados na audiência. De fato, a gente pegou o que interessa a dança, né, para deixar registrado. Isso que está em vermelho é porque, assim, esses compilados, se alguém falou em algum momento alguma coisa, está aqui. Só que, às vezes, uma pessoa tem uma opinião e a outra pessoa tem opinião justamente contrária. Então, vai ter ali um item falando uma coisa e outro item falando exatamente o oposto daquele. E aí nós temos que decidir o que nós consideraremos. Tá bem? Então, agora vai na apresentação do compilado da audiência. Eu não consigo ler mesmo, vou ficar só ouvindo. Porque... A gente estava vendo, Sinara. E tu tá muda. Eu sei, eu não estava conseguindo tirar a barra para poder ligar o meu microfone. Tá, por isso eu vou abrir de novo aqui o compilado de ações. Tá, então vamos lá. Na verdade, gente, isso aqui não reflete a nossa opinião, enfim, né? Bem, isso aí é um compilado de tudo que foi falado, tá? E a Cláudia já falou que o que está em vermelho é o que nos gera uma certa dúvida, né? Se ele abraça a dança, no caso, e algumas outras, enfim, que a gente também tem que dar uma olhadinha. Preciso ler? Sim! Então, vamos lá. Do escopo dos editais de divisão de recursos, tá? Bom, na verdade, a audiência era só sobre a Aldir Blanc, né? Mas, no fim, acabaram entrando assuntos do FAC, LIC, principalmente, e colocamos as sugestões que vieram, que foram apontadas e estão aqui também, tá? Então, editais específicos com periodicidade regular para as artes da cena. No nosso caso, seria a dança. Vocês vão interrompendo qualquer coisa, gente, porque eu não enxergo vocês, tá? Então, eu vou lendo e podem ligar o microfone e interromper, porque senão eu não vou ver. Montante financeiro do edital dividido de forma a contemplar uma cota por segmento e uma cota para livre concorrência. Sugere-se de 60% a 70% divididos igualitariamente entre os segmentos e de 30% a 40% para livre concorrência, uma vez que as áreas possuem demandas de tamanhos diferentes. Posso seguir? Sim. Tá. Posso falar uma coisinha sobre isso? O Edson já perguntou ali também qual a periodicidade. Diga, Lu, fala. Tá, minha internet está bem ruim, eu mandei algumas anotações para a Sinara, caso vocês não me entendam, tá? Ali fala, no 1.7, fala assim, divisão dos orçamentos por segmento e cidade dentro das RF. Eu acho que isso tem que ser divisão dos orçamentos, garantindo valor por RF e por segmento, e não em cidades. Por quê? Porque o montante de uma RF tem uma série de índices que vão dizer qual o montante que vai para aquela região. Se ainda dividir pelo número de cidades, cada cidade vai receber um valor que vai ser irrisório. Então, eu acho que tem que ser garantido por RF e por segmento, e não por cidade. E eu sugeri uma outra redação juntando esses dois itens, o 1.2 e o 1.7. Então, eu acho que deveria juntar esses dois itens e ficaria uma redação assim, ó. Divisão dos orçamentos, garantindo valores por RF e cota por segmento, além de uma cota para livre concorrência. Sugere-se, então aí coloca o resto da redação, sugere-se 60% a 70% dividido entre os segmentos e 30% a 40% para livre concorrência. Então, acho que assim ficaria completa a redação, tá? E ainda nesse item 1, depois vocês observem que a redação do 1.8 está igual à redação do 6.3.
Então, quanto ao item 1, era isso que eu queria fazer uma observação. Certo. Lu, quando se falou nisso na audiência, eu acho que foi para não acontecer, por exemplo, da RF1 ficar com muito dinheiro para Porto Alegre, o dinheiro todo, o valor para o fomento de Porto Alegre e da RF1, por exemplo, ir majoritariamente para Porto Alegre, prejudicando Canoas, Viamão, essa região metropolitana que também está na RF1, entendeu? Então, foi sugerido que fosse a divisão por cidade, assim, bom, tá, ok, tem uma parte que tem que ir para Porto Alegre porque tem um grande número de trabalhos, né, de projetos, mas que garanta também que não seja dividido só por RF, mas sim dentro das cidades da RF, entende? Para que vá também verba para Canoas, que também tem muitos projetos, vá verba para Viamão, enfim. Acho que Entendi, foi isso. mas assim, normalmente as verbas que são destinadas para a RF1 são verbas de milhões, são verbas grandes. Para as outras RF, vão verbas assim, 300 mil, 500 mil, são verbas menores. Se são divididas entre cidades, elas ficam tão pequenas que não dá para fazer projeto nenhum, entende? E aí eu penso que essa redação vai ser uma redação geral, seria para abranger todas as RFs. Sim. Então é complicado, né? De qualquer maneira, por exemplo, aí na região de Dom Pedrito, que é a tua cidade, né? Eu não conheço as cidades que são próximas, mas não é uma divisão igualitária entre todas as cidades, né? A gente tem que arrumar isso no texto para que não fique uma divisão igual em todas as cidades. Porque Sim, senão não. Dom Pedrito, que é maior que alguma cidade próxima, enfim. Sim, mas nem os montantes que são destinados para cada região funcional, por exemplo, na RF6, se fosse dividir entre todos os municípios, ficaria inviável de fazer 2 projetos por município, entende? É muito município para pouco recurso. Sim, normalmente vem pouco para essas regiões. Então, pelo menos garantir o recurso por região funcional já nos dá alguma chance de que algum recurso fique nas cidades da nossa região. Entende? É que o texto não está contemplando a ideia. A gente tem que melhorar o texto, mas eu quis apresentar a ideia, entendeu? Porque a ideia é essa, é a de que seja a divisão mais justa, né? Para que as regiões e as cidades dentro das regiões, as cidades que realmente precisam, recebam. Agora a gente precisa ajustar isso no texto. Porque ali, como já foi dito inúmeras vezes, é um compilado, né? A gente só jogou ali, as coisas foram sendo anotadas para não serem esquecidas. Mas a gente tem que melhorar esse texto. Então, acho que a gente precisa para que contemple essa ideia. Porque só por RF já está, essa divisão já existe, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente. Não, em todos os editais não existe. Esse edital da LPG não está garantindo valor por região. Ele é geral. Está todo mundo concorrendo com todo mundo. Então, pode ter região que não receba nada de verba, que não aprove nenhum projeto. Inclusive, eu falei isso para o Rubinho quando ele esteve aqui. Não, o edital FAC das Artes do Espetáculo garantia valor por região. Esse da LPG, que eu inclusive me inscrevi, não garante valor por região. E isso devia ser uma prática em todos os editais. É por isso que eu estou falando. E aí, o valor que vai para cada região, normalmente tem uma série de índices que definem qual é o recurso. Então, a região 1, a região de Porto Alegre, sempre recebe milhões em recurso. Aqui na nossa região, o último não chegou nem a 500 mil para todos os municípios juntos, o FAC das Artes. Entende? Então, assim, se tu coloca valor por cidade, para nós, vamos dizer, pega o recurso que não chega, às vezes, nem a 500 mil e divide entre todas as cidades, cada cidade fica com um valor tão irrisório que não vale a pena, a gente não tem como inscrever nenhum projeto. Então, é melhor que a região, penso eu, que é melhor
ter o recurso garantido para a região. Sim, Né? antes de Posso proporcionar a divisão dentro da região, a gente tem que garantir que tenha um valor para a região. Exato, exato. Claro. Isso. Posso Sim, contribuir, gente? Claro, vai, Edson. Tá, eu acho que ao invés de a gente usar o termo cota, a gente deve usar o termo reserva. Porque cota é uma coisa. A gente não está trabalhando com cota, a gente está trabalhando com reserva específica para cada. Concordo muito com a Lu sobre o que ela disse, da questão dos municípios. A gente tem um exemplo muito claro, que é o FAC dos municípios, né? O dinheiro do FAC foi mandado para os municípios. Então, Porto Alegre recebeu o mesmo montante de Bento. Né? Não faz sentido também. Assim como não faz sentido ficar milhões em Porto Alegre e muito pouco no restante. Então, acho que reserva por RF funciona bem, até porque a gente tem RFs com 50 municípios e RFs com 20 municípios. Então, também tem uma diferença que deve ser considerada nesse aspecto. Uma coisa que funcionou bem em algum momento, eu não lembro qual edital foi, até o colegiado da dança fez a sugestão, e o colegiado de visuais, e eu acho que de teatro também, fez RF1, exceto Porto Alegre. Entende? Porque daí a gente tem, sim, uma grande concentração em Porto Alegre, que deve ser atendida, que não pode ser ignorada, mas que seja feito um cálculo específico para isso, no sentido de ter uma reserva para a região funcional que atenda os municípios e atenda Porto Alegre, e não fique tudo em Porto Alegre, entende? Então, tem uma divisão dentro da própria RF. Isso já aconteceu em outro momento. Já houve esse pedido em outro momento, não seria surpresa receber agora. Então, eu acho que ao invés de cota, eu já reserva, os percentuais tudo certo, não é um problema, e concordo com a Lu com a questão da divisão por RF. Eu acho que isso é bem interessante. Agora, o que mais me preocupa nesse aspecto, e que é uma solução que eu não tenho para dar e que a gente precisa analisar juntos, e a resposta não vai sair longe, é qual vai ser o índice utilizado para fazer essa divisão. Porque índice populacional também não faz sentido, entende? Se a gente for pegar Bento Gonçalves, antes da pandemia, a gente tinha quantas escolas? 16 escolas de dança. Entende? Uma cidade do tamanho de Bento Gonçalves. É muita escola, era muita gente dançando, entende? E acabava sendo desatendido. Então, qual vai ser o índice utilizado é que é o que mais demanda. E aí a gente também tem que ter um cuidado para não ser usado o tal do índice do RS seguro que virou moda em tudo que se faz. E daí já é Elvis, né? Que aí é um problema gravíssimo. A gente teve um anúncio agora esses dias, vocês viram que vai ter edital específico da cultura para atender especificamente o RS seguro, ali no finalzinho do ano, vocês acompanhar. Vai sair alguns milhões da cultura para isso, para atender o programa de governo. De novo, mais uma vez. Então, eu acho que fica como tema, e eu vou tentar pensar também qual o índice a ser utilizado. A gente tem um mapeamento, que é uma realidade que a gente precisa reforçar, né, para a dança, e qual outro índice poderia ser utilizado para isso, para a gente ter essa divisão. Porque, ok, vamos dividir por 9, mas 9 quanto? E nem seria 9, seria 10. Porto Alegre, RF1 e as outras RFs. E aí eu acho que a gente consegue começar a criar um processo de fomento e consiga atender mais pessoas. Penso. Não sei o que vocês acham. Quando... Opa, agora sim. Quando isso foi falado na audiência, eu me lembro, não me lembro quem falou, mas a preocupação era justamente essa, tá? Não dividir igualmente entre todas as cidades de uma região, mas partindo do pressuposto de que já haveria essa divisão por RFs, que eu achava que já estava estabelecido, que era uma coisa assim básica, ok, que nós já tínhamos superado isso, entendeu? Mas não, ainda temos que assentar o terreno, ok. Então, sim, vamos ter que melhorar esse texto. Pode falar, sim. Eu tenho anotado essa sugestão, Lu, eu não estou enxergando vocês ainda, tá, gente? Por isso que eu faço assim, desculpa, que tu me mandou, né, a folhinha, Lu, depois eu vou ajustar esse texto para não ficar mexendo agora, né, porque é ruim assim no meio, e depois eu faço esse ajuste, coloco novamente, mando para o Edson também, né, para ele dar uma olhada, que estamos debatendo junto, e daí a gente vai ajustando, pode ser? Show.
De qualquer maneira, não vai sair daqui pronto esse documento, tá, gente? A gente ainda vai seguir nessa construção. Agora é só para trocar uma ideia e saber aonde que nós vamos ter que depois nos atentar. Porém, lembrando que nós temos até o dia 12 para enviar ele, tá? Foi o prazo dado. Mas nós temos, por isso que essa reunião foi chamada tão de urgência, tá? Para a gente poder esse tempo. Só, gente, eu quero fazer uma ressalva. Eu estava em outra sala no dia, e esse documento ele não pode ter coisas que não são coisas que saíram da audiência também. Né? Então, isso que eu estou pensando, Edson, é exatamente isso. Então, por exemplo, esse é um documento que é um compilado do que aconteceu na audiência. Se na audiência foi pedido desta forma, tem que ir dessa forma. Entende? É isso que a gente tem que... Não pode... Agora, simplesmente alterar como a gente achar melhor o que foi dito na audiência. Tem que meio que respeitar o que foi dito lá, porque é essa a função, né, do documento. Mas escrever melhor, né? Não, escrever melhor sim, só não dá para alterar teor, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou foi falado lá, é só a forma de escrever, porque foi falado em garantia de valor por segmento, em garantia de valor por região, então acho que é só melhorar a redação. E realmente, Claudinha, isso não está ainda garantido que sempre, em cada edital, cada região tenha um valor garantido, né? Esse edital da LPG não garante isso. Então, depois que isso realmente seja garantido em todo e qualquer edital, aí sim vai ter que se pensar por valor por cidades dentro das regiões funcionais também. Porque, por exemplo, a minha cidade é menor que a vizinha Bagé. Então, na minha cidade não vai ficar com o mesmo recurso que a outra cidade que é muito maior que a minha. Mas tem que ver o que vai entrar numa região, porque senão cada município vai ficar com o quê? 10, 20 mil, não vai fazer nada com isso. Né? Aí é melhor concorrer na região do que ter um valor no município só. Então, esse é um detalhe a pensar. Muito bem. Acho que seguimos, né? Sim. Pode ser. Tá, então esse eu estou comprometido em juntar eles, melhorar essa redação, né, de uma forma que fique fiel ao que foi falado, e depois coloco no grupo e mando para o Edson também, tá? Então, 1.3, separar os recursos de eventos dos recursos de produtores, artistas e pesquisadores. Posso ir seguindo? Fortalecimento da variedade de editais para as diferentes etapas da cadeia, como montagem, circulação e a nossa dúvida, assessoria de projetos, incubação, ações de formação, eventos, premiação, etc. Ações de formação, eventos, premiação, etc. Acho que não é a dúvida. A dúvida é a assessoria de projetos e incubação. Ai, gente. Vamos, deixa eu abrir aqui a câmerazinha para ver todo mundo. Então, isso foi posto na audiência. Para que haja um edital para ações de incubação, assim, incubadoras que ajudassem as pessoas a escrever. Mas como que vai haver um edital para ajudar as pessoas a escreverem projeto para o edital? Aconteceu na LPG Gravataí, Claudinha. Gravataí fez um edital para pareceristas, para pessoas poderem ensinar as pessoas a escrever os projetos para depois lançar o edital da LPG, entendeu? Se tivesse acontecido isso em Porto Alegre, teria sido uma delícia. Mas é isso, então as pessoas conseguiram entender como fazer o processo. A gente fez um pouco disso na Aldir Blanc, tá? Mas assim, o colegiado da dança decidiu, vamos fazer live para ajudar as pessoas a escrever projeto, e fez, entendeu? Então, é uma possibilidade. Isso ajuda muito todo mundo, inclusive. Entendi. Mas isso deveria ser para ensinar a pessoa a escrever um projeto, e não para aquele edital específico. Para escrever um projeto, ensinar como escrever um projeto, e não ensinar naquele edital, pegar as regras daquele edital e entregar o projeto pronto para a pessoa. Aí as pessoas também não querem trabalhar, né? Eu acho que tem que ensinar como se faz um projeto, mas de forma geral, que ela possa fazer projeto para qualquer edital, lei de incentivo, que ela entenda qual é o processo de escrever um projeto. Eu acho que isso tem que ter, mas de forma geral. A Grazi levantou ali a mãozinha, vamos ver. Eu acho que ela não levantou. Outra pessoa tinha levantado a mão também, não? A Vera. Acho que ela tinha levantado antes de mim.
Então, deixa ela falar, depois eu falo. Tá? Eu só estou no Meet emprestado. Não sei quem então, é. Não Thaís, depois eu falo. Thaís. Oi, Thaís, diga. Isso, eu só estou no Meet emprestado, tá bom? Que o meu não abriu. Eu só queria falar da incubadora de projetos. Nós temos em Horizontina uma incubadora de projetos. Então, é uma empresa que está cedendo os funcionários dela para fazer os projetos e ensinar as pessoas a fazerem os projetos. Para a LPG, nós tivemos 3 oficinas para aprender a fazer os projetos e o Conselho de Cultura também disponibilizou 2 oficinas para aprender a fazer os projetos. Então, a questão é ensinar as pessoas a elaborar os projetos, né? Que essa é a maior dificuldade. A gente teve 2 editais abertos, um pela LPG e outra pelo edital do Conselho de Cultura, que nós temos todo ano R$150 mil disponíveis. Esse ano nós tínhamos 380 mil. Então, nós abrimos 2 editais agora, está encerrando amanhã com a última avaliação, e surtiu um efeito bem legal. Assim, o meu questionamento é, será que isso precisa estar em edital, para que as pessoas escrevam um projeto? Porque a própria SEDAC, eu sei que é numa terça-feira, no meio da tarde, mas a própria SEDAC oferece cursos gratuitos. Outras instituições fazem isso, por exemplo, a Asgadão oferece aos seus associados a incubadora de projetos. Agora, não sei se outras associações, enfim, oferecem já isso ou não, mas precisa de um edital, porque o valor do fomento para os projetos, parte desse valor vai sair dali para ser entregue à pessoa que vai criar um projeto, para que vai receber esse dinheiro para ensinar outras pessoas a escrever projeto. Essa é o debate aqui. Desculpa que eu interrompi na frente da Grazi, falei depois da Thaís, e é a vez da Grazi falar. Se a Thaís já terminou, pode falar, Grazi. Não, o que eu ia falar... O que eu ia dizer é que, para além de ensinar a pessoa a escrever o projeto, né, eu acho importante ensinar as pessoas, porque isso as pessoas às vezes não sabem mesmo fazer, né, a entender o edital, né, porque os editais são diferentes, então acho importante, mesmo que seja amplo, mas que é isso, que se pegue vários editais e que daí as pessoas consigam comparar. Eu fiz uma vez um curso desses com o Wagner Ferraz em Canoas, que foi exatamente isso. Antes ia ter um edital lá, e daí a prefeitura fez, tipo, né, disponibilizou um curso para fazer. Eu não acho ruim, eu acho que facilita para os pareceristas, eu acho que se for... Também não acho ruim ser específico para cada edital, tipo, vai lançar o FAQ, vai ter, mesmo que seja essa aula da SEDAC da terça-feira, mas vai ter uma aula da SEDAC falando desse edital, falando quais são as características desse edital. Eu realmente não vejo por que não ajudar as pessoas nesse sentido, assim. Então, essa então eu não acho assim ruim fazer uma incubadora, não precisa ser uma coisa muito longa, tipo isso, é uma aula, um encontro, ou 2, 3 palestras, não sei, às vezes em horários diferentes, né, as pessoas não podem ir num dia, não podem, mas que falem das diferenças de cada edital, e também do projeto, aquela coisa de sempre, mas eu acho importante as pessoas aprenderem a ler os editais, entenderem o que os editais querem. Porque também falei daquela coisa lá no outro tópico que a gente falou antes, né? Que isso também faz parte da produção, né? E que a gente tem falta de pessoas para fazer essa escrita de projetos, esse pensar o projeto, eu acho que tudo isso faz parte das pessoas entenderem os editais e saber qual projeto que eu escrevo para esse edital, né? Que tipo de projeto funciona aqui, não funciona, enfim. Pode ser uma coisa que não precisa ser para edital, pode ser uma coisa que a SEDAC tenha isso, tipo um programa de fomento continuado, mas eu acho interessante de se fazer, de ser feito nesse sentido. Sim. No fomento como um todo, sabe? Para todos os editais, essa coisa mais geral, que acho que foi o Edson que botou no site também.
Gente, tá, todos nós concordamos com isso, né? Todos nós achamos que as pessoas podem, devem e precisam, e que o fomento tem que nos auxiliar nisso e auxiliar as pessoas de um modo geral a instrumentalizar as pessoas para que as pessoas possam ter acesso aos editais. O que está posto aqui, que eu quero chamar a atenção, é fortalecimento da variedade de editais para diferentes etapas da cadeia, como montagem. Então, todo mundo quer que tenha um edital que dê fomento, né, que fomente montagens novas. Ok, quero participar de um edital, eu escrevo um projeto e mando para um edital para eu receber um valor para fazer uma montagem nova. Todo mundo concorda? Eu quero escrever um projeto para mandar, para receber um valor para circular com o meu projeto que já está, com o meu espetáculo que já está pronto. Todo mundo concorda? Então, montagem e circulação. Agora, eu posso escrever um projeto, enviar para um edital. Todo mundo concorda com isso? Para que eu assessore outras pessoas. Por exemplo, vou usar de novo, claro, o exemplo das GADAN, que é algo que é mais próximo a mim, né? Por exemplo, as GADAN, então, pode escrever um projeto para receber do edital um valor, para inscrever num edital, para receber um valor para fazer essa incubadora, que ela já faz, por exemplo. É isso que eu quero que vocês entendam, que aqui não está posto como se a SEDAC precisa fazer isso, ou cada edital precisa ter um... Posso só chamar a atenção de uma coisa, Claudinha? É que, assim, para a SEDAC poder pagar alguém para fazer, ou ela faz um edital, ou ela faz contratação por inexigibilidade, que é uma burocracia do capeta, e eles não vão querer fazer. E aí, provavelmente, deveria ser pelo IACEM. Deveria ser feito isso. Para dar essa curva toda, por que a SEDAC vai escolher a Claudinha e não a Sinara para dar esse curso? Então, sim, é justo a gente ter um edital, que pode concorrer às GADAN, pode concorrer à CUFA, pode concorrer ao Articula, pode concorrer muita gente nesse edital para dar... também faz parte do fomento. Então, se ele faz parte do fomento, é justo que ele seja de ampla concorrência. Que qualquer uma das pessoas desse grupo aqui que tenha capacidade de dar o curso possa concorrer para dar o curso e não seja os escolhidos que estão dentro do chapéu dos contatos, entendeu? Porque é dinheiro público, afinal de contas. Então, a ampla concorrência para edital é o jeito mais fácil de contratar para o Estado e o mais justo para as pessoas todas. Porque, de repente, Claudinho vai ter um edital que tu diz, não vou querer concorrer, mas eu tenho interesse de ensinar as pessoas a escrever. Ponto. Entende? Tu vai participar desse edital, mas de uma outra forma. Entendi. Ok. Agora ficou claro para mim, porque eu achava que isso já tinha que vir, entendeu? Eu achava que isso era como os anjos, que teve um edital que tinha os anjos, né? Abençoados, que ajudavam as pessoas né, com isso. Mas ok, entendi. Então, na verdade, não é polêmico. Foi polêmico só na minha conversa com a Sinara. É isso, obrigada. Tá bom. Todo mundo concorda que esse edital é justo, válido e ok. Entendi o raciocínio agora. Tá, então seguimos para as próximas. Eu vou aproveitar que estou falando, aproveitar o ensejo para despedir-me. Já conversei muito sobre cada item disso num grupo menor, estou bem a par. Tenho certeza que vocês farão um trabalho incrível junto com a Sinara. Obrigada e já peço desculpas, mas eu preciso me ausentar. Tá bem? Tá, Sinara? Sim, eu não te enxergo. Tá tranquilo. Então, assim, gente, eu vou continuar não enxergando, tá? Obrigada, Claudinha. Qualquer coisa eu volto assim, ó, tem que interromper, vocês, por favor, interrompam, tá? Porque a única tela que eu enxergo é a tela do documento, certo? Posso seguir, então, gente? Vamos lá. Sim. 1.4, que é o fortalecimento da variedade de editais para as diferentes etapas da cadeia, já foi. 1.5, criar mecanismos e estratégias para que eventos de grande porte se tornem independentes do financiamento público. Algo sobre isso?
Estão balançando a cabeça dizendo que não, mas precisa abrir o microfone e falar. Alguém precisa abrir o microfone e contar para mim. Quem poderá fazer isso, por favor? Eu acho que não. Só perguntar ali, a Thaís segue com a mão levantada. Não sei se ela queria falar alguma coisa sobre o item ou se ficou da outra vez. Vou ligar o microfone e vou dizer que não, vou desbantar a mãozinha. Não, ali eu acho que é bem. Foi uma ideia que jogaram na audiência, eu achei bem interessante até essa de criar mecanismos e estratégias, porque é isso, né? Se esses grandes eventos, teoricamente, eles já teriam que se vender, né? Para as iniciativas privadas, para as prefeituras, para sei lá o quê, e não precisar concorrer com esses outros pequenos. Então, ou se cria linhas separadas para, né? Tipo, uma linha de edital para festivais e coisas que já acontecem, outra linha, ou isso, se cria, que pode ser concomitante, né? Pode ter essas linhas diferentes, ou a FSEDAC criar outros mecanismos para auxiliar os municípios a manter esses projetos, sem precisar concorrer com todos caindo na LIC toda vez, sabe? Eu acho que, enfim, né? Deve ser de interesse da Prefeitura de Porto Alegre, dos comerciantes do centro de Porto Alegre, manter a Feira do Livro de Porto Alegre, assim como em todas as outras cidades, ou deveria, né? O Festival de Gramado deveria ser interesse de Gramado manter um festival que leva turista, um monte de gente e tudo mais, né? Então, eu acho que é interessante esse ponto. Acho ele bem ok. Não sei se a gente quer aumentar um pouco a escrita, mas eu acho que na audiência ficou bem claro que era nesse sentido, assim, né? Uhum. Assim. Alguém mais, gente? Mais alguma colocação? Obrigada, Grazi. Esse é um item que ele fala bem específico da LIC, se não me engano. Estou errado, Grazi, né? Mas isso também aconteceu no FAC já algumas vezes, em outros editais, né? Grandes eventos. Então, ele é uma coisa que funciona tanto para um quanto para outro. E como o óbvio precisa ser dito, de repente cita, né? Para qualquer atividade, qualquer edital de fomento. Qualquer edital de fomento. Isso fique claro, entendeu? Daqui a pouco, né? Se bem que também, se a gente colocar qualquer edital de fomento, pode ter editais que não seriam para isso, e isso gera com que os editais tenham grandes valores. Tem que colocar, talvez não seja esse o texto, mas se tu quiseres botar uma observação, eu vou pensar e depois eu te encaminho alguma coisa para ter uma ressalva a respeito disso, entendeu? Porque às vezes tem um edital que não vai atender grandes eventos, mas com o texto que a gente coloca vai ter que todos atender, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá, não, já está marcado aqui, e a gente, sim, depois melhora esse texto, Ed, se tu ajudar, te agradeço. Podemos seguir, gente, mais alguma coisa? 1.6, impedimento de envio de recursos do FAC para municípios. Três, dois, um. Esse 1.7 é o que entrou na discussão de antes, tá? Ele só está marcado para depois juntar com 1.2. Mecanismos para evitar sombreamento em editais municipais, que até a Lu fez um apontamento que está repetido em outro lugar, tá? E reestruturação da LIC por segmentos. Algum apontamento sobre isso, sobre esses últimos itens? Não? Então, eu vou seguindo, tá? Alguém vai falar alguma coisa? Não, só dizendo que não, como tu não está Tá, vendo. obrigada. Eu só ouvi o barulhinho. Obrigada. Então, o 2, da democratização do acesso no que tange aos artistas frente aos meios de produção. Cada grupo ou coletivo poderá se inscrever somente uma vez por edital, independente de ter inscrições com diferentes proponentes. Na inscrição, o proponente deverá informar o nome do grupo ou coletivo e, em sendo verificada mais de uma inscrição para o mesmo grupo, todas serão invalidadas. Alguma observação? Gente, eu acho que alguém levantou a mão porque eu ouvi o barulho. Mas eu não vejo, Ed. Tá, eu levantei. Esse item, ele é muito legal. A gente colocou isso nas artes visuais na LPG Porto Alegre. Só que a gente se deu conta só depois do problema que isso causou. Vou dar um exemplo rápido.
A Associação Chico Lisboa se inscreveu e nenhum dos membros da diretoria pôde se inscrever. Então, todos os membros da diretoria que fazem parte desse grupo fazem um trabalho gratuito, o qual eu também faço parte da diretoria desse grupo. Nenhum dos membros pôde se inscrever, porque inscreveu a diretoria. Então, ele pode ser bom por um lado, mas ele pode ser muito complicado pelo outro, entendeu? Então... Eu acho que se a gente... desculpa, se a gente colocar uma coisa assim, excetuando-se associações, cooperativas, não sei o quê, porque associações e cooperativas, o nome já diz que mais de um membro daquela associação ou daquela cooperativa pode inscrever projetos, né? Eu acho que esse item é para grupos, companhias, assim, entes, assim, não é privado, porque a associação também é privada, mas assim, é aquelas coisas que às vezes o mesmo grupo escreve 3, 4 projetos, botando na MEI das pessoas, e aí ganha 2, 3, né? A gente vê assim, a fulana, a ciclana, são 3 projetos, mas são os mesmos artistas trabalhando, só que são projetos com nomes diferentes. Um mesmo então, evento tem 4 eventos dentro do mesmo evento. Exatamente, então acho que deveria colocar alguma coisa no texto que tirasse as associações, cooperativas e sabe, esses... Não sei se tem algum outro coletivo, assim, CNPJ, que possa... Pois é, mas é que a nossa companhia, por exemplo, o CNPJ dela acaba, às vezes, é o CNPJ de uma associação também, entende? Então, também acaba... Entendi. Tem vários casos que a gente conhece dessa forma, né? Então... Pois é, mas, por exemplo, uma associação, ela tem um CNPJ, tá? Aí, como é a pessoa de inscrever um... Que regra? Luna, nós não estamos te ouvindo, está cortando bastante. Gente, eu não vejo se a Lu está falando de novo, agora ela ainda está falando. Não, a conexão. Agora sim. Está me ouvindo? Sim, Lu, pode falar. Tá, é que assim, ó, por exemplo, tu pode criar uma regra que tenha um projeto por CNPJ, um projeto por CPF, mas como que tu vai impedir a pessoa de inscrever um projeto no CPF dela? Como que tu vai saber qual é o grupo que vai ser beneficiado pelo CPF da pessoa? Basta ela inscrever o projeto no seu CPF e fim. Ela vai ter direito de inscrever. Que regra que vai fazer para impedir isso? Que 3 pessoas diferentes inscrevam projetos e que esse projeto vai beneficiar o mesmo grupo. Como que vai saber? Tá. Como é que a gente fez na LPG Porto Alegre, tá? Por exemplo, todo grupo e coletivo que se inscrevesse teria o seu representante legal e deveria informar o CPF e o nome de todos os membros do coletivo, para impedir que tivesse esse sombreamento. Entende? Porque o que poderia acontecer? Por exemplo, lá na Chico Lisboa, vão pegar as 30 pessoas que são membros da diretoria, as 30 pessoas vão se inscrever para o CPF para ganhar dinheiro para Chico, e não para individual. Entende? E aí o prêmio do CNPJ era 8 mil. Se 3 pessoas das 30 ganhassem, que era bem possível ganhar, já dava mais do que o prêmio para a associação, e ia tudo para a associação. Tem alguns caminhos que a gente já viu em editais isso acontecer, entende? Que é o que a Grazi falou, usa o CNPJ, usa o meio de um, meio de outro, mas é tudo para o mesmo lugar. Mas aí é que tem um problema, tem casos que acontece isso, mas tem casos que realmente a pessoa está escrevendo um projeto individual, e não porque faz parte de algum espaço. Então é um item meio complicado, que a gente precisa pensar de que forma é que dá para criar algum mecanismo para evitar que isso aconteça, entendeu? A gente tem um exemplo, por exemplo, que em Bento Gonçalves é um evento que tem outros 4 eventos dentro desse evento maior. Então, ele ganha para o evento maior e para os 4 eventos menores dentro do mesmo evento. Ou seja, vai tudo para o mesmo pacote, o dinheiro. Entende? E lá se vai boa parcela do Fundo de Cultura Municipal. Mas tu não tem como impedir, porque são CNPJs diferentes, são CPFs diferentes, mas se sabe que é isso. Então, é uma cláusula bem difícil de ter controle, porque ela pode ser justa, mas ela pode ser muito injusta também. Então, tem que dar uma pensada nisso, acho. Mas, se foi pedido na audiência...
Me lembro que foi falado na audiência, acho que até a Michele Rolim, não sei se foi ela que falou sobre esse ponto específico. Talvez a memória fala nela, mas pode ter sido outra pessoa. Eu acho que teria que ver, né? Porque isso, associação e tal, às vezes tu usa o mesmo CNPJ, mas são projetos diferentes, os associados, né? Eu acho que o negócio é ao mesmo grupo, né? Sei lá, assim. Tá, eu sei que usa, mas, por exemplo, fulano usando o CNPJ do grupo, mas não vai ser esse grupo, vai ser um projeto individual da pessoa, enfim. Tem que ver bem, por isso que eu digo, tem que ver bem esse texto para isso, né, não limitar a participação de coletivos, ou sei lá, ou como isso, associações, ou outros coletivos que têm outras formas, né, de organização que permitem, que na verdade legalmente pode, né, mais de uma pessoa usar aquele CPF deveria poder, porque são várias pessoas associadas ali fazendo projetos diferentes, né. Uma coisa é a associação se inscrever enquanto associação, aí ela só pode se inscrever uma vez, mas a diretoria, os associados teriam que poder se inscrever individualmente também com o mesmo CNPJ, né, desde que colocasse, que deixasse, ficasse, mas como deixa claro que aquilo é outro projeto, que o dinheiro não vai para a associação, né? Que é um projeto individual. É complicado mesmo. Tá, mas o que eu acho? Eu acho que o texto é esse, porque é o texto da audiência. Mas pode-se colocar essa ressalva que se falou agora. Porque não é a gente que tem que achar a fórmula, a gente está... Sim, verdade. A gente coloca ressalva, ressalvado X e X situação, né, que é desses pontos, e encontrar a alternativa, que daí é responsabilidade do executivo, nesse caso. Posso falar? Eu só consigo levantar minha mão assim. Eu marquei aqui também, gente, para poder fazer melhorada. Tudo que for marcado em amarelinho, salvo 2.2, que nós vamos ainda verificar, tá? Que acho que a Cláudia marcou e vamos ter que ver direitinho por quê. É porque vai ser revisto o texto. Então, vai ser dividido depois com todo mundo do grupo e com o Edson também, tá? Seguimos para o 2.2 ou mais alguma? Comigo. Eu já dou as observações hoje, depois vocês fazem. Tá. Tu quer? Não, eu te mando isso aqui, que se tu quiser para escrever nesse próprio documento, talvez facilite a tua vida, né? Não? Tá. 2.2, gente, atribuição de pontuação extra na ordem para grupos e coletivos não contemplados nos últimos 24 meses em editais do Estado, tendo por data base a divulgação da lista final dos contemplados após a fase de recursos. Sugere-se uma pontuação na ordem de 2% da nota máxima por mérito prevista no edital, excetuando-se pontuações por políticas afirmativas. Eu já digo que eu sou sempre contra pontuação extra. Eu acho que o sistema de cota para isso, cota para aquilo, cota para aquilo outro é mais justo do que uma pontuação extra. Porque, às vezes, 0,5 definiu quem é contemplado. Então, se uma pessoa já sai com 2, 3 pontos na frente dos demais, para quem inscrever um projeto? Aí tu vai perder tempo inscrevendo um projeto se tu sabe que tu não vai ter nenhuma pontuação extra para dar partida no projeto. Então, eu acho que reserva-se uma cota para quem nunca foi contemplado, mas não pontuação extra. Tá. Peraí que eu estou anotando aqui. Só que Por experiência pessoal, tá? Dos últimos editais que eu trabalhei. Tinha o mesmo raciocínio que tu, mas eu vi que eu estava enganado. A reserva de cotas, principalmente quando a gente fala em cotas, não estou falando das cotas sociais, estou falando de cota específica para quem não recebeu projeto ainda. Às vezes acabam recebendo projetos muito, para o termo correto, muito inconsistentes ainda, que ganham por ser cota e acaba gerando mais problema para o proponente do que, entende? Então, não é uma pontuação tão alta assim, no caso, que a cota, na verdade, ela vai ter a nota de corte é 50 e a pessoa conseguiu entrar com uma nota 35.
é um projeto que a gente vê que é inconsistente. Entra, gera problema para o proponente, entende? E esses pontuações, com uma pontuação muito pequena, que é 2% da nota máxima, é pouquinho, mas ainda entram projetos que a gente sabe que tem um pouco mais de consistência, que não vai gerar um problema posterior. Então, o que eu tive de experiência até agora, né? Claro, não é regra, mas por hora foi o que aconteceu até agora. Gente, mais alguém, alguma colocação sobre esse item? Alguma sugestão? Não? Edson, quando tu diz projetos que deram problemas sobre cotas, como tu se refere a problemas futuros como? Não é cota social, tá, Thaís? É cota específica reserva. Não seria o nome, não seria cota, seria reserva. Às vezes são proponentes que ainda estão não muito habilitados a fazer a execução de um projeto, e aí eu já vou falar da prestação de contas, e gera mais uma inadimplência para a pessoa do que especificamente um projeto, entende? Então, a pessoa, às vezes, entra, mesmo tendo uma nota muito baixa, que o parecerista conseguiu verificar que não teria consistência suficiente para passar, entra porque está nessa reserva, e acaba gerando um problema para a pessoa, e ela nunca mais consegue entrar em edital depois que fica anos inadimplente, entende? Então, a gente acaba gerando mais um desserviço do que um serviço para a pessoa. Tá, não, assim eu entendi melhor. Tá, tranquilo. Podemos seguir, gente? Acho que sim, né? 2.3. A fim de evitar que novos grupos ou coletivos se formem unicamente para concorrer em um edital, que os grupos concorrentes tenham um histórico comprovado de, no mínimo, 2 anos para participarem dos editais das artes da cena, com exceção de linhas de fomento voltadas a projetos do tipo Novas Caras. Alguma observação? Passamos para o próximo, então, 2.4, que haja cotas para as políticas afirmativas ao invés de pontuação extra. Alguma observação? Alguma complementação? Tem Eu levantei a mão. Da Thaís e da Rosane levantadas. A Thaís está antes. Então, Thaís, obrigada, Ed. Vou baixar, eu levantei antes, a hora que eu queria tirar dúvida com o Edson, tá? Então é a Rô. Só um momento. Baixei. É sobre o item 2.3. Uma dúvida. Que fala aqui de novos grupos ou coletivos que se formem unicamente para concorrer em um edital. No caso, se as pessoas que formarem, digamos, um novo grupo, mas elas têm uma experiência de anos, isso desqualifica, porque eu posso estar inserido, eu tenho uma carreira longa, tá? Não digo eu, usando um exemplo específico, tá? E eu resolvo criar um outro trabalho com outro grupo, mas eu tenho uma história de trabalho grande, isso me desqualifica, ou desqualifica o grupo, é meio, não sei, talvez teria que melhorar esse texto, não sei se vocês conseguem me entender. Sim, Rô, a gente te entende. Porque eu posso, digamos, me indispor com um grupo, estou dando um exemplo, e aí eu resolvo fazer um trabalho próprio, mas eu tenho uma carreira de 30 anos, então isso não serve para nada, não sei. Ou eu vou juntar pessoas que também tenham um trabalho intenso. Eu ouvi que alguém levantou a mãozinha ali, mas eu me lembro que o que foi debatido na audiência foi que havia casos em que as pessoas se juntavam justamente para escrever, enfim, né, para concorrer,
e no momento que ganhava esse edital, elas já desfaziam esse grupo. Então, eu me lembro que foi falado sobre isso. Alguém levantou a mão. Fui eu que levantei a mão, eu só não consigo entender qual é o problema disso. Porque hoje, por exemplo, eu não danço com a Grazi, mas aí semana que vem eu e a Grazi decidimos que a gente quer fazer um espetáculo junto e a gente vai escrever para esse edital e dar um nome para o nosso grupo para esse trabalho. E aí acabou esse trabalho, a Grazi vai para a companhia dela, eu volto para minha companhia e qual é o medo de novas caras aparecerem ou novos encontros, ou enfim, a gente tem que ficar todo mundo na nossa caixinha, definitivamente é isso. Faz parte da trupe, eternamente só pode trabalhar com a trupe. Acho estranho. Se foi pedido na audiência, ok, mas eu não vejo problema, gente, se a gente pode contratar um iluminador para cada espetáculo, tem que ser sempre o mesmo, que faz parte, talvez, do grupo, ou tem grupos que têm o seu próprio iluminador, mas aí ele decidiu contratar outro para esse espetáculo, e eu acho estranho, entende? Mas se foi pedido na audiência, ok, acho que não faz muito sentido. Eu acho que o sentido faz quando se exige que tenha uma história, um currículo, um portfólio, as pessoas que estão fazendo parte desse projeto. Talvez o que se queira evitar é que as mesmas pessoas se reúnam em vários grupos diferentes para concorrer no mesmo edital, né? Que a gente sabe que são as mesmas pessoas, mas um projeto vai no nome de um, outro no nome do outro, outro no nome do outro, são as mesmas pessoas. Talvez queira evitar isso, né? Ou também queira evitar que aventureiros que nunca foram da cultura, mas num momento resolvem se juntar, formar um grupo e entrar num edital. Se tu não pede currículo, é isso que pode acontecer, como quase aconteceu aqui em Dom Pedrito. Não, eu até entendo, Lu, mas eu acho que não é. O que diz o texto aqui na verdade, a formação de novos grupos. Qual é o problema de ter uma formação de novo grupo e o grupo teve condições de escrever um projeto, conseguiu comprovar que tem condições de executar e não pode fazer parte? Sei lá, é isso que eu questiono, entendeu? Eu entendo que tu disseste que, na verdade, está coberto até pelo item anterior, mas a questão de impedir novas formações de grupos para concorrer no edital, eu acho, bom, tudo bem, mas se está lá, está lá. Posso dar uma sugestão? Na verdade, assim, esse compilado que eles pediram foi o que era pertinente à dança, né? Nesse caso. Aqui foi reunido tudo que foi falado, que vieram de todas essas vertentes, os apontamentos que foram anotados também. Se o grupo aqui acha interessante que isso não tenha, a gente pode tirar esse item fora. Porque também a dança não vai colocar alguma coisa que talvez ela não concorde plenamente com isso, né? É que isso aí coloca em conflito, penso eu, o que é CNPJ, o que é CPF e o que é um coletivo sem CNPJ, né? Porque tu pode formar um novo grupo com um novo CNPJ e inscrever um projeto. E outra coisa é como os grupos, os coletivos não precisam ter CNPJ, então tu forma um grupo só para aquele edital, outro grupo só para aquele edital, e na verdade aqueles grupos não têm uma história de trabalho junto. Talvez seja isso que queira evitar. Mas isso é muito prejudicial para o nosso campo da dança, gente. Os bailarinos têm que ter oportunidade de trabalho e trabalhar em vários lugares. Ele não tem que estar preso num lugar só. Eu levantei a Mas aí o projeto seria CPF. Não necessariamente, Lu. Não necessariamente. Por exemplo, eu tenho 20 anos de carreira e o meu MEI tem 1 ano. E aí? Entende? É isso? E aí eu fico impedido, embora eu tenha histórico, eu fico impedido por causa... Não faz sentido às vezes, entende? Porque se é um prêmio trajetória, é uma coisa. Está premiando a trajetória do grupo, mas se está premiando um trabalho que vai ser executado, é o prêmio para o trabalho, entende? Então, são coisas diferentes, mas enfim, né? A Rosane está com a mãozinha levantada. Eu concordo com o que o Ed diz, eu acho que algumas coisas não podem ficar muito engessadas, até porque isso também faz com que sempre os mesmos grupos que ganhem ou estejam participando, ou como o Ed diz, nada impede que eu esteja
numa companhia, que nem vou dar o exemplo, que nem eu esteja na trupe, e que eu resolva, eu tenho interesse de fazer um outro projeto, uma outra coisa, com outras pessoas na qual eu me identifique. Então, eu acho que, não sei, teria que rever esse texto. Eu concordo entendo a fala da Lu, mas são coisas distintas, né? Não é um grupo, até porque nesse novo grupo vai ter todo o histórico e o currículo dessas pessoas que estão participando. Eu acho que aí comprova o que é legítimo, né? Mas eu concordo com o que tu diz, Lu. Mas tu entende o que a gente está dizendo? São as mesmas coisas, mas de formas distintas. Mais alguém, gente? Sugestão, tá? Vamos deixar esse item, vou marcar ele um pouquinho diferente e vamos colocar ele em votação depois. O que vocês acham? Porque agora não vamos fazer isso porque eu não me enxergo, vocês não posso ajudar muito. Então, a gente coloca em votação, vê o que a maioria acha, e daí, se a maioria achar pertinente não colocar, a gente tira esse item, porque ele não representa, né? Enfim. Pode ser? As pessoas estão A dizendo... Tina está concordando. Sim, sim. Obrigada. Ele vai ficar bem ali assim, ó, destacado, e depois a gente coloca ele em votação, tá? O item 2.4, pessoal, alguma ressalva, alguma observação a mais, alguma complementação? Algum apontamento que foi feito na audiência que pode ser posto aqui ou não? Na audiência, acho que não foi, mas no nosso grupo, alguém falou, não me lembro. Acho que foi a Ju, que tem que cuidar com... A única coisa que eu acho que é importante nessa questão das cotas, que é para não eliminar grupos que às vezes, assim, tem uma cota de 5 vagas para não sei o quê, e daí eles dão só 5 vagas. Às vezes, o projeto poderia ter ganho na nota normal, mas porque tem 5 vagas, então isso tem que ser escrito, que haja cotas para as políticas afirmativas, mas que não seja, que o número de projetos, né, não seja limitado ao número das cotas, né? Se tiver um projeto bom, que possa fazer concorrer na nota geral, ele não precisa entrar pela cota, ele entra pela nota geral, né? A cota é além da nota geral, né? Essa seria a ideia das cotas, para colocar mais gente, né? Mas isso já tem alguns editais. Sim, mas por isso que eu digo, só a redação ser nesse sentido, assim, né? De não ser excludente, de não ser assim, que nem aconteceu lá não sei, né, na pandemia, que tinha que não sei quantos projetos por região, e aí só tinha um projeto por cada região. Não, gente, é no mínimo aquele número, mas não limita aquele número, né? Exatamente. Tem que ter, tipo assim, acho que só isso tem que cuidar. Eu só gostaria, quando a gente coloca política afirmativa, ela é bem ampla, mas ela não especifica quais são as políticas. E isso é bastante complicado, porque daí fica num guarda-chuva que a gente abriu um precedente lá na Aldir Blanc das políticas afirmativas que foi um pedido dos colegiados, e o próximo edital lançado depois, exatamente depois, já não teve mais. Então, quais são as políticas afirmativas? PCD, LGBTQIA, toda a sigla, o só trans, enfim, uma série de coisas. E aí teve uma discussão que eu tive há pouco tempo na LPG de Porto Alegre, que estava se discutindo lá dentro do comitê a questão da pontuação extra por região de vulnerabilidade. E porque tal região é mais vulnerável que tal lista, gente. Então, eu quero saber de vocês, e eu vou dar um exemplo muito simples e muito rápido, de vocês, qual é a diferença de um homem preto que mora na periferia, a vulnerabilidade dele, e a diferença de uma mulher trans que não mora na periferia, mas se prostitui e mora num bairro que não necessariamente é vulnerável. Como é que a gente vai medir a vulnerabilidade dessas duas pessoas? Entende? Então, assim, porque está nichado porque é aquele bairro. Gente, a gente tem pessoas em vulnerabilidade que não especificamente estão naquele bairro. Qual é a diferença, entende? Qual é a diferença de um homem cis, branco, que mora na periferia, e uma mulher preta, que não mora na periferia? Quem é mais vulnerável? Então, quando a gente fala em
política afirmativa, a gente precisa ser um pouquinho mais claro quais são as políticas que a gente imagina que sejam necessárias para o nosso setor, especificamente. Porque senão se confundem com esses generalismos, entendeu? Que faz algumas justiças, mas outras tantas injustiças. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado. Se a gente pudesse indicar quais são as políticas afirmativas, né, fazer esse debate dentro do próprio colegiado, eu acho que pode ser mais assertivo. Se não, eles pegam um programa de governo, RS Seguro, botam ali e diz que cumpriram o que a gente pediu. Pronto. Resumo isso. Não te entendi, Ed. Tá, eu vou dar uma riscadinha aqui, já anotei isso tudo, tá? Para indicar quais são as políticas, e daí sim a gente faz esse debate também. Pode ser assim? Sim! Sim. Sim, esqueci que não vê. Sim. Sim. Gente, eu não enxergo, eu só estou enxergando um Word aqui, entendeu? Eu tenho que cuidar, inclusive, para não começar a fazer coisas no meio dele, né? Porque vocês estão olhando e bagunçar o documento. Vamos lá. Item 3, então, da qualificação dos projetos. Gente, nós chegamos na metade, tá? A exemplo do que outros municípios já fazem, que seja aberto edital para assessoria de projetos para auxiliar os artistas na elaboração de suas propostas. Importante que este edital seja baseado em critérios objetivos de pontuação e seleção para os assessores de projetos, que deverão comprovar experiência nessa atividade, assim como conhecimento e experiência em políticas públicas voltadas à cultura. Deixa eu fazer uma pergunta. Já está no outro item, dá para riscar lá daquele outro item e deixar... Era essa a pergunta que eu ia fazer, tipo aqui, né? Isso aí, Isso. tira isso aí e deixa esse item separado. E tá mais... Tá por extenso melhor a ideia, né? Com o corpo bem certinho. Perfeito, então. É por isso que ele estava marcado, tá? Exatamente por causa disso. Mais alguma coisa sobre esse item? Dá para prosseguir? Sim! Da qualificação da avaliação. Que os editais para as artes da cena tenham pareceristas unicamente dessas áreas, qualificando as análises. Acho que precisa aumentar, porque senão a Tá. pessoa de teatro vai ler dança. Tá, na Tem que ter verdade... a pessoa do segmento lendo o projeto daquele segmento. E na verdade eu tinha, não sei se é possível, e aí pode me ajudar também, onde fala artes da cena, porque foi feito esse compilado por pessoas no geral, colocar exclusivamente para dança, colocar a dança, né? Isso, que editais, Sim, acho que na verdade não são editais, que projetos de dança tenham pareceristas unicamente da área da dança. Pronto. Isso, e sempre... Não é edital, é projeto. Tá? Uhum. Que projetos de dança tenham parecido. O tudo onde fala em artes da cena, depois eu vou Só trocar. tem uma máxima que a SEDAC está adorando usar, que é o tal da transversalidade. Projetos de dança e ou transversais à dança, né? Porque às vezes eles adoram usar a tal da transversalidade. Que seja alguém da dança que lê. Não, é que eu ia falar que, por exemplo, eu trabalho com uma linguagem que é o flamenco, né? E o flamenco, ele é transversal, porque ele é dança e música. Não tem como fazer um projeto de flamenco sem falar de dança e música, assim, né? E, por exemplo, um músico de flamenco, embora ele não dance, ele conseguiria analisar, mas é isso que eu digo, é específico da área, né? Mas ele conseguiria analisar se é um bom projeto de flamenco, assim, né? Dança ou não, mas enfim, como a gente está falando aqui da dança de modo geral, acho que sim. E aí, porque a dança também tem essas especificidades, né? O balé é uma coisa, o sapateado, acho que o sapateado do flamenco até a gente se conversa um pouco, porque também sapateado tap, né? Também é música, enfim. Acho que os sapateados, de uma maneira geral, se conversam nisso que eu estou falando, de também serem transversais à música. Mas isso dentro das áreas, essas diferenças também, né? Mas só tendo um avaliador que já pense dança, eu acho que é isso. Se o projeto está inscrito na dança, que seja avaliado por pessoas da dança, e que, se for inscrito na música, seja por pessoas da música, enfim, eu acho que é importante. Mas eu não cortaria os transversais, porque eu acho que, às vezes, elas, né? Enfim, às vezes as artes se conversam mesmo, né? Assim. Já está ali. Já está, Grazi, os transversais já está no texto, tá?
Mas alguém tem mais alguma observação sobre esse item ou podemos prosseguir? Sim. 4.2. Alguém levantou a mão, eu acho. Que eu ouvi um barulhinho. Não, Não? eu só ia falar, completar o que a Grazi está falando na questão das danças folclóricas também, né? Que às vezes não necessariamente o professor de dança vai julgar, mas daí o historiador vai fazer toda a questão, o artista plástico vai fazer toda a questão da projeção, a leitura, mas tem que Tranquilo, ser uma Fê. pessoa que tenha vivência, né? Então, não tiraria também os transversais. Não. É que Já muito tá depende de quem escolhe os pareceristas. Eu me Já tá inscrevo aí os como parecerista transversais. e às vezes vem projetos que não são da dança, vêm de outras áreas que tu acaba tendo que julgar. Então, eu acho que isso tem que ser uma reorganização da SEDAC. Para gente, é uma cobrança que tem que ser feita bem grave com a SEDAC, para eles reorganizarem esse processo de quando escolhem os pareceristas que sejam destinados para suas áreas, né? Tá. Já tá ali, Thaís, não vai sair, prometo, ó. Tá que não sai. Vamos seguindo, então. 4.2. Que as avaliações, além das notas, tenham pareceres onde sejam apontados em especiais os pontos fracos dos projetos, qualificando novas propostas e orientando possíveis recursos. Lembro que isso já foi pedido várias vezes. Sim? Alguma observação? Alguma complementação? Adequação? Tá. 4.3, que os critérios para a seleção dos pareceristas sejam também aqui objetivos, a exemplo da sugestão do item 3. Ah, tá. Vai? Segue, então. Vai. Que os critérios de avaliação dos editais possam ser construídos juntamente com os colegiados setoriais, de forma a fazerem sentido dentro da produção de cada segmento. Feito? Sim. 5.0, ações de fortalecimento de base da cadeia produtiva da dança. Formação de técnicos, profissionais de figurinos, cenógrafos. Viabilizar espaços para ensaios e apresentações. Viabilizar diálogos sobre a cadeia produtiva da dança, carreira artística, formação de companhias, formação de público. Incentivo e fomento a equipamentos e espaços culturais que viabilizem a circulação de espetáculos de escolas, grupos e companhias. Consulta ao colegiado... Sim, só coloca viabilizem a circulação estadual, porque a circulação, às vezes, fica dentro de uma mesma cidade, estadual, nacional e internacional, entendeu? Acho que pode ter essa complementação dos três âmbitos, estadual, nacional e internacional. Tá, perfeito. Então, ficou da seguinte forma: incentivo e fomento a equipamentos e espaços culturais que viabilizem a circulação estadual, nacional e internacional de espetáculos de escolas, grupos e companhias. E/ou, e daí não precisa ser os três. O texto que tá, ficaria os três. Então, seria estadual, nacional e/ou internacional. Tá. Uhum. Posso prosseguir? Ficou bem? Consulta ao colegiado acerca das consultas públicas, formulários, que isso a gente cobrou, né? Que, na verdade, foram feitos formulários e nunca são consultados os colegiados. Ações de fomento à crítica em dança. Alguma observação acerca desses outros itens, gente? 5. Acho que não. Tá. Então, vamos seguir para as outras ações e a finalização. Retornar ao Conselho Estadual de Cultura, SEC, as decisões sobre a LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Maior... Não é decisões, é deliberações. E decidir, eles ainda decidem, eles só não deliberam mais. Não deliberam mais. Perfeito, deliberações. Se vocês vissem como essa anotação chegou, não vou nem dizer de quem que veio, tá? Foi difícil. Maior remuneração para avaliadores pareceristas e mecanismos para evitar sombreamento em editais municipais, que isso aqui deve ser, me parece, remete ao que já foi conversado lá em cima, né? Mas não tem como o Estado interferir em edital municipal. Pois é.
Então, esse item 6.3 podem interferir em diretrizes para editais municipais que utilizem da verba pública estadual. Aí precisaria uma complementação. Por exemplo, o que aconteceu com o FAC. O FAC agora foi dirigido aos municípios. Aí, como uma verba que veio direto do Estado, eles podem definir diretrizes para evitar sombreamento, porque é um dinheiro que veio do Estado. Mas se é o dinheiro do município, que é como está aqui, eles não tem como fazer. Então, a gente precisa... Agora eu não vou pensar mais muita coisa, que são 20 para meia-noite aqui já, tá? Mas eu te ajudo a escrever esse último. Né? Eu esqueço que tu tá 3 horas na frente, tá? Não, isso aí eu já marquei para a gente rever também. Esse aí é o item que está repetido, 6.3 e 1.8 são o mesmo item que está escrito. Vou voltar lá para o 1.8, tá? Para ver se numa dessas a gente não pode tirar esse ali. Mecanismos para evitar... É a mesma coisa, exatamente. Eu vou tirar ele aqui de baixo. Tá, depois eu tiro. Fiquem tranquilos que eu tiro. E sim, Ed, preciso da tua ajuda, né, para a gente refazer esse texto. Aí depois coloco no grupo de novo. Gente, alguém tem mais alguma observação acerca disso? Eu posso parar de compartilhar? Posso, sim. Então, deixa eu sair aqui, parar compartilhamento. Gente, como é bom ver vocês de novo. Gente, mais alguma observação acerca de tudo isso que foi falado? Então, olha só, eu vou rever esses textos, né? Vou pedir a tua ajuda, Ed, anotei todas as pontuações de vocês, as coisas que a Grazi falou, que a Lu falou, enfim. Colocamos no grupo depois para que a gente consiga alinhar direitinho e mandar até o prazo, né? Que a SEDAC pediu, que é o dia 12 de janeiro agora. Acho que a gente vai chegar num consenso. Se tiver mais alguma coisa, eu tenho a gravação daquele dia, tá? Que eu gravei, ela não tá lá muito, mas se tiver alguma dúvida muito grande, dá para a gente rever essa gravação. Mais alguma coisa, alguma pontuação que alguém gostaria de fazer? Eu gostaria de falar, mas é um assunto que não é referente a esse documento. Diga, Lu. É o seguinte, eu queria saber se existe alguma forma da gente solicitar que o Estado fiscalize o município na operacionalização desses editais. Porque em Dom Pedrito mesmo aconteceram coisas do Arco da Velha, coisas assim inimagináveis. E como a maioria dos produtores são inexperientes, as coisas acontecem. E quem grita sozinho não é ouvido. Aqui, por exemplo, quando saiu o resultado da LPG, foram marcados quais os projetos poderiam recorrer. O recurso não é direito de todo mundo? Como que foram marcados? Este projeto cabe recurso, esse projeto está inabilitado. Como? Eu não participei desse edital, mas eu acompanho, obviamente, acompanho tudo que está acontecendo. Então, foram definidos quem podia recorrer. E assim, recorrer mudando coisas em projeto. Então, eu acho que o Estado ou o Ministério da Cultura, alguém tem que fiscalizar o que acontece nos municípios, porque é uma pouca vergonha o que está acontecendo. Então, o que eu queria compartilhar isso com vocês e queria perguntar o que se pode fazer nesse sentido para exigir que isso seja fiscalizado, que essas leis sejam aplicadas corretamente. Ed? Posso responder, Lu? Sobre recurso, tá? Todo edital, sem exceção, prevê, por lei, a possibilidade de recurso. O que não prevê possibilidade de recurso é inabilitação. Se um proponente teve seu projeto inabilitado, não cabe recurso nos processos. Cabe recurso sobre uma nota menor, enfim, que quer rever nota e tudo mais. Mas se ele foi inabilitado, para um projeto ser inabilitado, ele tem que ter ido contra algum item do edital. Faltou algum documento, não atendeu o objeto, uma série de coisas. Ponto. Tá? Fase de recurso. Me expressei com o termo errado, como aquela hora da cota e da reserva. Na lista tinham projetos classificados,
não classificados e cabe recurso. Porque Pois é. não houve a fase de habilitação ou inabilitação. Então, era Entendi. classificado, não classificado, e esse pode entrar com recurso. Não foi Pois é. dado direito a todos. Aí é que tá. Porque, na verdade, recurso cabe a todos, tá? Por exemplo, eu posso, sei lá, na lista de pré-classificados eu ter ficado 3 posições acima do primeiro suplente. Eu tenho o direito de entrar com recurso para tentar aumentar minha nota, porque vai que o suplente consiga aumentar a nota dele e eu caio. Então, eu posso pedir aumento de nota. Lembrando que o recurso não só serve para aumentar a nota, que também pode cair. Porque vai para uma comissão recursal, a comissão recursal, de repente, vai dizer que o primeiro avaliador achou que a nota foi demais e vai diminuir. É um risco que todos corremos. Mas a questão de recurso, ela cabe sempre se ele não foi inabilitado. Então, tem que ver se a prefeitura não usou nomenclatura errada no processo, que foi que eles fizeram. Sobre denúncia, o Estado, especificamente na LPG, ele não pode interferir no processo, mas a gente tem o escritório do MINC em Porto Alegre com a Mari Martinez. Entre em contato com a Mari, aconteceu isso, isso. Aí a Mari vai acionar a nível nacional e o MINC vai ficar de olho. Digo isso porque isso já aconteceu em outras situações, inclusive com as nossas setoriais, aconteceu, a gente pediu apoio do MINC e a gente teve. Então, eu acho que é um caminho, conversar lá com o escritório do MINC, para o MINC dar uma verificada nesses problemas, entendeu? Mas a questão é essa, inabilitação não cabe, né? Mas todo o restante que não ser, que talvez eles tenham usado desclassificado, como não classificado, seja desclassificado, porque às vezes tem essa nomenclatura que as prefeituras usam como desclassificado, que seria inabilitado. Às vezes é um erro de escrita, assim, de compreensão até de edital, às vezes. Então, tem que ver o que eles consideraram como não classificado. Se é só nota menor do que a nota de corte, ou se esse não classificado é especificamente porque estaria inabilitado, né? O que é que eles entenderam com isso. Mas isso é um pedido que pode ser feito por meio do escritório do MINC, a Mari é super acessível, eu acho que vocês têm um contato, qualquer coisa manda para assinar, manda para vocês. E aí dá para dar uma verificada nisso, sim. Quando for dinheiro do Estado, aí sim, cabe o Estado observar os processos, que aconteceria com o FAC. Quando é nacional, aí é por nacional. E tem a escutatória do próprio SEC, tá? Dá para mandar, se tiver algum problema, alguma denúncia, alguma coisa, vai para uma comissão dentro do Conselho Estadual de Cultura, a Consuelo faz parte dessa comissão, inclusive, e aí, se não acontece nada dentro do SEC, pelo menos a Consuelo consegue distribuir a informação para outras pessoas que possam fazer alguma coisa. Obrigada, Ed. Lu, ajudou um pouquinho? Sim, sim. É que é difícil sempre, numa cidade do interior, tu fazer qualquer tipo de denúncia, né? Eu já tentei mesmo fazer uma denúncia junto à SEDAC, de um caso sobre o Conselho Municipal de Cultura da cidade, e a minha gestora de cultura é amiga de umbigo do Rubinho. Tá, e daí? A denúncia anda? Não anda, entende? Não tem como. No interior é bem complicado isso. Exatamente, Sinara, a gente sabe, né? Leia meus lábios, a gente sabe muito. Ai, Jesus, mudam as cidades, mudam os nomes, não mudam os problemas, infelizmente. Gente, mais alguma colocação, mais algum questionamento, alguma coisa que vocês precisem, queiram colocar? Precisam se registrar no chat. Se tu não falar o assunto aquele que tu não quis dizer, eu vou ter que levantar, tomar um frontal. Não, na verdade, nós tínhamos ficado de debater, gente, na reunião de novembro ainda, no finalzinho da reunião, o doutor Edson Possamay trouxe para a gente uma bombinha, ele até levantou agora, você, Edson Possamay, sobre como ficou a questão do SEC quanto à LIC, né? Aí nós ficamos de falar novamente em reunião, ver sobre isso, né, que até tu fez toda aquela explanação, que era a SEDAC que definia os critérios, queria, né, descobrir, passar a definir os critérios, e nós ficamos de conversar novamente sobre isso. Então, não sei se agora vai ser um momento, tá todo mundo tu já está quase na meia-noite, o pessoal aqui já está cansado. Eu
particularmente não tenho nenhuma informação de como isso ficou, Ed, não sei se tu está sabendo alguma coisa. Então, por favor. Tem o meu coordenador do colegiado de visuais da gestão anterior que me chamava de Cassandra. Então, tudo aquilo que eu disse que iria acontecer, aconteceu, tal e qual. Então, a princípio, quem faz a leitura de projetos da LIC agora são comissões. Vou dar um exemplo que aconteceu na LPG do Estado, teve aquele processo que foi gerido pela FEVALE, de escolha de pareceristas, e aí chegou os projetos, e os projetos foram distribuídos aleatoriamente. Então, tinha gente das visuais lendo o projeto do circo. Aí, tu tá nessa comissão, então tu sabe o que eu tô falando. Esses avaliadores, então, avaliavam qualquer coisa, que é aquilo que a gente sempre pedia, que, né, que, enfim, da área, leia a área. Não. Assim, sorteio total, loteria, pior do que a Mega da Virada. Inclusive, acabou com meus planos do ano. Então, isso aconteceu. Então, isso fala muito, inclusive, desse processo novo da LIC. Então, não serão mais os conselheiros que vão ler os projetos, serão pareceristas, avaliadores, Christian está me corrigindo, avaliadores que vão fazer as leituras. Os critérios, está no texto de alteração de lei, que quem vai definir é a SEDAC. Então, a SEDAC vai definir os critérios, a SEDAC vai escolher os avaliadores, enfim. É isso. Aquilo que a gente falou que poderia acontecer, aconteceu tal e qual, sem mudar uma vírgula. A pior das hipóteses, que a gente, tipo, super, foi a que rolou. A pior das hipóteses. Então, não sei. Eu não sei, Thaís, eu acho que tu fez parte desse edital de avaliadores, né, da FEVALE. Eu não sei se esse edital já considerava também para a LIC ou só para a LPG, o que era esse edital, porque eu não cheguei a participar e nem vi ele. Mas imagino que vai ter um edital. E agora, no início do Christian, me corrija, acho que agora no início do ano abre o processo da LIC de novo, né? Christian? Abre agora no início do ano a LIC de novo? Não há previsão ainda de abertura da LIC. Então, mas acredita-se que em fevereiro. Imagina-se que em fevereiro. Então, é isso. Algo que possa ser feito? Sabe o que é mais triste, abrindo o coração para vocês agora? Só se tivermos uma varinha de condão. O que é mais triste nisso tudo, gente, é que quem fez isso acontecer foram o próprio setor, como um todo artístico. Entende? Porque a gente teve grandes, e talvez não receberam dessa vez, mas como a Grazi falou bem no momento, grandes festivais. A Gramado tem interesse em manter o seu, né, Natal Luz. Tem, mas por enquanto não precisa tirar dinheiro do caixa, porque tem dinheiro do Estado. Vamos manter dessa forma. Né? Ao ponto de a pessoa levantar a cadeira da bunda lá de Gramado, bater nos ombros do governador, e o governador tirar dinheiro do tesouro para dar para eles, porque não recebeu da LIC. Então, vai lá, Graziella, teu projeto não foi aprovado na LIC, se tu for sentar com o governador, ele vai te dar o teu dinheiro, tirando do tesouro? Não vai, né? Pois é. Então. Ele não vai nem receber. É tipo aquele texto que foi publicado num jornal onde um artista conhecido dizia que uma escrita de um livro no interior não podia ser mais importante que a Feira do Livro de Porto Alegre. Isso. Só que a Feira do Livro não existe sem o livro escrito pelo escritor lá, seja de onde ele for, e talvez aquele livro escrito lá no interior seja tão mais importante para aquela comunidade do que em si a Feira do Livro de Porto Alegre. Não foi nessa edição, né? Mas a Feira do Livro de Porto Alegre recebeu uma cobrança, tinha inscrito num projeto na LIC, não nessa última, um aluguel de R$400 mil da praça. R$400 mil da LIC tinha que sair para alocar a Praça Municipal de Porto Alegre para fazer a Feira do Livro. E aí? Pois é, isso que eu digo que a prefeitura pode ceder a praça, né? Não precisa alocar. Exato. Ela só não tem que ceder, como ela tem que botar dinheiro, né, gente? Desculpem. Então,
na verdade, já abri muito o coração para vocês, o próprio setor se organizou para que isso acontecesse. Aí leram a reportagem do Grisotti falando absurdos, aí a gente tem reserva para o tradicionalismo gaúcho, tá? Para a cultura gaúcha. O termo usado é cultura gaúcha. Tem reserva para a cultura gaúcha, foi uma promessa de campanha. Os deputados são do PL. Os deputados que fizeram ambiente são do PL. Enfim, tem uma série de coisas. Então, o que fazer, Sinara? Esperar trocar governo, tentar mudar a situação? Por hora, senta, chora e reza. Mas é isso, entende? O que acontece é que teve muita gente que fez muito movimento, porque respeita não sei quem, porque não sei o que lá. Foi a última vez que essas pessoas ganharam. E agora elas vão ter que concorrer com o Expo Inter, Gramado, CTG, e acabou assim. É isso. Ponto final. E que engraçado, né? Falam tanto da cultura gaúcha, mas no interior, onde tiver bota e espora, tem plateia, tem recurso, tem dinheiro. Se não for bota e espora, a coisa diminui. Então, que tão pobre, coitada é a cultura gaúcha do tradicionalismo. Não, e não só isso, né? Lu, eu vou dizer uma coisa muito importante, assim. Eu sou um artista gaúcho que tem uma companhia de dança em Bento Gonçalves e faço parte da cultura gaúcha. Exatamente, Para exatamente. tu ver a limitação das pessoas que escreveram a lei, entendeu? Então, cultura gaúcha não é só o tradicionalismo. Entende? Então, cultura regional gaúcha, o Christian está me corrigindo aqui. Então, assim, só que vai estar lá a reserva específica para o tradicionalismo. Só que é tão errôneo o processo que vocês forem ler os últimos projetos analisados no ano passado, a maioria deles é de tradicionalismo gaúcho. Eles vão perder, especificamente. Eles vão perder, porque agora eles ficaram com uma reserva de cota. Então é isso que vocês vão participar, entendeu? Então vão perder. Mas é isso. O que fazer, Sinara? Repudiar, protestar numa conferência, pedir numa conferência para que isso retorne, porque a conferência é a instância máxima, se a SEDAC obedecesse, seriam caminhos de fazer. Tenho esperança disso acontecer? Não, porque as pessoas gostaram. Eu vi muita gente comemorando nas redes sociais que isso aconteceu. Muita gente. E aí, se a gente for pesquisar quem comemorou, são pessoas que sempre receberam. Bom. Enfim, é isso. E a gente levar para estadual uma moção, enfim, uma nota de repúdio, alguma coisa, é válido, Ed? Muito. Muito. Uma moção de repúdio é ótimo. Tá. Você tem que pensar, gente, que qualquer vírgula falada dentro de uma conferência é muito forte. Tá. Porque é arma para a sociedade civil, para os colegiados, arma no bom sentido. Né? Uhum. Então, enfim. Mas é isso. Então, é isso que vai acontecer a partir do ano que vem. Como vai ser, a gente não sabe ainda. Quem vão ser os avaliadores, não sabemos ainda. Quais vão ser as diretrizes, também não sabemos ainda. Vai ser longo. Como que o filho de vocês agora se vira. Que, a princípio, essa audiência pública serviria para isso também, né? Porque a audiência pública também tratou de LIC. Entendem? Então, as diretrizes sairiam dessa audiência pública também. Mas... Tá bem, Edson, obrigada. Então, na verdade, era isso que tinha que trazer, né? Tu ficou acordado até agora e que decepção. Nem era tão bombástico, vai. Não era bombástico. A Cláudia, que fica toda estressada, não, só tinha que estar um desfecho para isso. A gente tinha ficado de conversar e a gente acabou não fazendo mais isso, porque no mês passado nós tivemos dos delegados, enfim, foi tudo meio também apertado. E era isso, gente. Se alguém tiver mais alguma colocação a ser feita, a hora é agora. Contagem regressiva, 5. Senão eu vou parar a gravação agora, gente. Mais alguma coisa? 4, 3. Agora eu enxergo vocês fazendo que não. Então tá, gente. Às 20h57, eu encerro a gravação e oficialmente a reunião do nosso colegiado.